Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Também temos a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer tê-los conosco nesta manhã. Nesta próxima hora, convido a participar conosco de uma breve meditação na palavra do Senhor. Nesta manhã, iremos meditar em Eclesiastes, o livro de sabedoria do rei Salomão. Então, eu quero, neste momento, desafiá-lo a passar não apenas esta próxima hora, mas os próximos domingos pela manhã, meditando neste livro tão maravilhoso, tão impactante. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu li este livro, lá no início da minha conversão, eu fiquei totalmente frustrado com a vida nas primeiras leituras. Enquanto eu não cheguei no final, eu não fui... aquela frustração não saiu enquanto eu não cheguei no final do livro e entendi quando o autor ele faz a conclusão do seu livro. Mas ao longo do livro é um sentimento muito frustrante sobre a vida. Nós somos confrontados a ver a vida como ela de fato é e tentar dar um significado a ela, na verdade, dar um significado, não, dar o verdadeiro significado à vida, para que a gente não se perca nos nossos projetos, na futilidade, inclusive a futilidade é um tema que nós vamos abordar hoje. O que é futilidade? Futilidade é tudo aquilo que é superficial, que não tem um valor real, um valor significativo, permanente, algo que é efêmero, passageiro, como, por exemplo, a própria neblina que sai e não demora muito, ela já sai, ela já desaparece. Assim é a nossa vida. A nossa vida, se olharmos desta maneira mais natural, de uma maneira mais assim física, ela vai muito breve, né? Mas qual é o significado que nós estamos dando à nossa vida quando nós nos levantamos, quando nós nos propomos a realizar algum projeto, quando nós nos deparamos com conquistas? Qual é o significado que deve nortear a nossa vida para que a gente não se perca nas futilidades? Vivemos uma sociedade fútil, uma sociedade que valoriza coisas que não têm um verdadeiro valor. E nós vamos ser desafiados pelas Escrituras neste livro de Eclesiastes. Então, eu quero, neste momento, antes de iniciarmos a leitura, orar com você. Teremos um período de oração, logo após a oração, um período de cântico, e logo após o cântico, retornaremos meditando na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer pela noite que tivemos, te agradecer, Senhor, pela manhã abençoada, agradável que o Senhor nos proporciona. E, de maneira especial, agradecê-lo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste momento, embora cada um em sua casa, num culto doméstico, pessoal, mas juntos no mesmo espírito, sendo confrontados pela tua palavra, tendo a oportunidade de meditar nas Escrituras e crescer na tua presença. Mas para isso somos dependentes do teu Espírito, por isso clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo, que fale com cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, na tua graça e na tua misericórdia, renove as nossas forças, o nosso ânimo, nos ajude, ó Deus, a entender cada dia mais qual é o propósito da nossa vida, no que realmente nós devemos nos apegar, o que realmente é valoroso, é permanente, para que a gente não caia no erro de viver uma vida sem significado. Peço ao Senhor que receba os nossos louvores, o nosso momento de adoração ao Senhor, e diante disso, ó Deus, a nossa vida o glorifique cada dia mais. Abençoa cada lar reunido. Esta é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Quero passar agora, neste momento, para a equipe de cânticos. Teremos um período de louvor.
Pois bem, irmãos, convido então a abrir lá em Eclesiastes, capítulo 1, vamos meditar no capítulo 1 e 2, vamos caminhar de maneira tranquila para que a gente compreenda as maravilhas que este livro nos traz. Como eu disse no início, o tema que vai nortear as nossas devocionais em Eclesiastes será uma busca pelo sentido da vida. E ao longo da nossa caminhada, passarei alguns temas menores, diários, tá bom? Que vai nortear a nossa devocional do dia. Para a gente compreender melhor, a palavra Eclesiastes, ela significa aquele que prega, aquele que fala alguma coisa à congregação. A congregação é eclesia. Então, Eclesiastes é o pregador da congregação. O pregador da igreja seria mais ou menos isso, tá bom? Quem é este? Este é Salomão, filho de Davi, um homem sábio que, lembra na história, quando o Senhor fala para ele, olha, o que você quer, né? E ele falou, eu preciso de sabedoria para reinar sobre o teu povo, para conduzir o teu povo. Então, Salomão é o homem, foi considerado o homem mais sábio, segundo as Escrituras, né, para conduzir a nação, tá bom? O propósito do livro de Eclesiastes é, por um lado, anular a arrogância do homem, a presunção do homem, de achar que, pela sua própria competência, pela sua própria sabedoria, pelo seu conhecimento, ele consegue controlar a vida, ele consegue dar satisfação, um real sentido à sua existência. Por outro lado, enquanto ele tem o desafio de Salomão é destruir a confiança do homem em si mesmo, e ele passa a estabelecer o verdadeiro real significado da vida, que é viver debaixo do temor do Senhor, porque o Deus todo criador está no controle da vida, está no controle de todas as coisas, e uma vida sem vivência na dependência, no temor do Senhor, é vaidade de vaidade. São termos que ele vai usar muito, correr atrás do vento, vaidade de vaidades, entendeu? Demonstrando que tudo aquilo que não está relacionado a uma dependência divina não passa de algo passageiro, de algo sem valor nenhum, tá bom? Por que é tão importante o livro de Eclesiastes para a nossa vida? Nós precisamos, se nós olharmos ao nosso redor, veremos que a sociedade é composta, se pauta por valores que são fúteis, efêmeros. As pessoas cada dia mais estão se deixando levar por coisas, se preocupando com suas conquistas, mas a vida é tão breve, será que isso vai defini-las? As pessoas valorizam mais os bens, mais o próprio prazer pessoal, e será que isso de fato traz alegria e satisfação ao coração do homem? Este é a relevância do tema, porque vai nos ajudar a nos desapegarmos cada dia mais da nossa vida e dando um propósito mais sólido, mais consistente no nosso dia a dia, em tudo que nós fizermos, seja no trabalho, no relacionamento com a família, na igreja, nos nossos projetos e planos, tudo terá um melhor significado, na verdade, terá significado, se for olhado da perspectiva do temor do Senhor, na dependência do Senhor, tá bom? Então, este será o desafio. E a meditação desta manhã em Eclesiastes, nessa busca por sentido da vida, eu quero falar sobre libertando-se da futilidade. O que é futilidade? Futilidade é aquilo que é superficial, sem valor, algo que é efêmero, ou seja, passageiro, que parece que é valoroso, mas na verdade é vazio, oco, sem sentido, nós muitas vezes gastamos a nossa vida buscando coisas que
não nos trarão satisfação, né? E nós somos inclinados a buscar essas futilidades. Nós somos tentados a pautar a nossa vida por aquilo que nós conquistamos. Mas será que aquilo que nós conquistamos, de fato, vale a pena os nossos esforços, as nossas noites sem dormir? Este será o grande desafio desta manhã, tá bom? Então vamos lá para Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler aí bastante versículos, mas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais pausada, para que a gente compreenda melhor, tá bom? Vamos lá, para o capítulo 1, vamos ler até o versículo 11, tá bom? Eclesiastes 1, até o versículo 11. Diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou seja, o próprio Salomão está narrando, está escrevendo. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar ou por onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O pregador, ele já é curto e grosso aqui, né? Ele está falando sobre... Ele faz uma pergunta ali no início, versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, de toda a sua fadiga, de tudo aquilo que ele faz debaixo do sol? Em outras palavras, ele está dizendo, qual é o proveito das conquistas do homem? O que ele vai tirar de proveito de tudo aquilo que ele se afadiga, de tudo aquilo que ele busca dia após dia, noites após noites? Será que isso, de fato, traz proveito a ele? E ele começa a dizer por que ele faz essa pergunta. Ele diz, ora, geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. O que ele está querendo dizer? Olha, as pessoas estão nascendo, as pessoas estão morrendo, este é o curso natural da vida. O homem lá está trabalhando, se afadigando, atarefado com tantas coisas, almejando tantas coisas, mas neste exato momento agora que nós estamos falando, muitos estão nascendo, muitos estão morrendo. E ele começa a dar este exemplo dizendo, olha, o sol se pôs, o sol vai nascer novamente. É claro que se Jesus voltar hoje, né, não teremos a vida seguindo o seu curso natural, né? Passaremos por um processo novo. Mas, tirando essa questão, que de fato é verdadeira, mas o fato é que o sol nasce e se põe, independente de eu estar aqui ou não. Os ventos continuarão soprando, o rio continuará seguindo o seu curso até o mar nunca vai se encher, o rio continuará desembocando no mar, e ele está falando, olha, nada mudou. As pessoas continuam vivendo, e crescendo, morrendo. É tão frustrante, porque se a gente parar para pensar, neste momento nós estamos aqui, mas outras pessoas estão neste exato momento se alegrando com o nascimento de um filho, com o nascimento de um neto.
Mas também, neste exato momento, pessoas que viveram a vida, desfrutaram da vida dia após dia, estão agora sendo sepultadas. É exatamente isso que Salomão está observando, ele está olhando para a vida e ele está falando, olha, o que adianta correr, o que adianta me afadigar, se hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar. Se o homem luta para conquistar alguma coisa e, ao mesmo tempo, ele não tem nada, ele não é nada. E ele continua lá no versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Olha, ele está falando, eu de fato me destaco dentre os outros que vieram antes de mim no que diz respeito à sabedoria. Eu me dediquei a conhecer a vida, a entender, a compreender as coisas pequenas e as coisas grandes da vida. E ele continua, versículo 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Ele está falando, olha, até mesmo na minha busca por conhecimento, por sabedoria, não passa de nada. E ele explica por que no versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O que Salomão está dizendo é que ele, quanto mais ele compreendeu a vida, a parte de Deus, não no temor de Deus, olhando para a vida de uma maneira fria, de uma maneira calculista, ele chegou na conclusão, quanto mais eu sei, mais eu sofro. Quanto mais eu experimento a vida, mais eu encontro frustração. Quanto mais eu vejo que as coisas grandiosas da vida aos meus olhos não passam de um nada, isso me frustra, isso me traz uma agonia, uma tristeza em meu coração. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu preferia não ter esse conhecimento e viver aí me alegrando com coisas fúteis, me alegrando com coisas passageiras, sem perceber a real situação a qual eu me encontro, que hoje eu estou, amanhã não mais. E ele continua, então, no capítulo 2 agora, tá bom? Ele vai falar sobre por que ele encontra essa frustração na sabedoria. Ele diz que, olha, na muita sabedoria, muita tristeza, muita frustração, e ele vai explicar por quê. Ele vai, nesses próximos versículos, até o versículo 26, explicar qual é o que trouxe essa frustração a ele, tá bom? Versículo 1 ao 11 do capítulo 2, diz assim, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria do que me serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão está falando, olha, eu me dediquei aos prazeres, eu me deixei levar pelos prazeres para tentar entender se há sentido. Versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas,
Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão está dizendo, olha, tudo que os meus olhos viram, eu procurei fazer para tentar entender a vida, para descobrir algo que realmente traga significado ao homem. Plantei vinhas, constituí riquezas, fui vitorioso em tantas outras coisas, então, em tudo que eu fiz, fui próspero. Mas ele olha para si e fala, do que me adiantou isso? O que significa isso para mim? Nós precisamos entender que Salomão já está no seu final de vida, tá bom? Alguns provérbios, a maioria deles, Salomão escreveu. O livro de Cantares era o auge do seu vigor, da sua juventude. Provérbios, ele já estava mais maduro, já havia passado por algumas experiências da vida. Agora, Eclesiastes, ele está lá no final da vida, provavelmente ele está lá no seu palácio, observando tudo aquilo que ele construiu, e ele está falando, não me vale nada. Considerei todas as obras que fizeram minhas mãos, e é correr atrás do vento. Porque daqui a pouco eu estarei morrendo, do que vai me valer isso? E ele continua dizendo, não apenas que as conquistas que ele teve são vaidades passageiras, mas ele agora começa a falar sobre o próprio conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Versículo 12. Então ele viu que as conquistas não trouxeram nenhuma satisfação, alegrias momentâneas, mas não trouxeram significado. Então, ele passou a olhar para o seu conhecimento, a sabedoria. Ele diz, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Entre outras, ele está falando o seguinte, olha, eu sou sábio. Eu observei o sábio, o louco, o tolo. E o que será deles? O que vai acontecer com eles no final da vida? Então, versículo 13, que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Ele está falando, de fato, realmente é importante agir com prudência, com sabedoria, conhecer as coisas, saber das ciências. Porque muitas coisas você vai se privar, enquanto o tolo vai viver dando cabeçada. Mas ele chega numa conclusão ao observar o sábio e o tolo. Ele diz, há algo que acontece com os dois. Versículo 15. Pelo que disse eu comigo, como
acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Por que que era vaidade ficar buscando conhecimento, sabedoria incessantemente? Versículo 16. Pois tanto do sábio quanto do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai do esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. O que me adianta ser este homem sábio, enquanto aquele tolo lá vive dando cabeçada? Nós não teremos diferença quando estivermos lá no túmulo. Ninguém vai olhar para um esqueleto, para um corpo sem vida e dizer, olha, este é sábio e este é tolo. Não tem significado. É claro que nós observamos, olha, que este homem viveu com sabedoria na vida, mas ali para os dois, lado a lado, qual é a diferença naquele exato momento? Se ambos morreram, se nem se a estultícia ou a sabedoria não puderam mudar o fim que estes homens levaram. E nós vamos encerrar agora, neste momento, a leitura do versículo 18 ao 26 agora, que fala sobre a inquietação do trabalhador. Ele parou, então, para analisar outras coisas. Versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. E sabedoria debaixo do sol também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Ele está falando, olha, tudo isso que eu conquistei, que eu trabalhei, que eu lutei, que eu penei, dei valor a tantas coisas. Quando eu morrer, o que será de tudo isso? Será que o meu filho vai dar o mesmo valor? Será que as próximas gerações vão olhar para tudo isso e falar, olha que maravilhoso, vamos valorizar, porque o sábio Salomão construiu isso? Às vezes eu fico pensando, eu fico no meu escritório olhando, observando minhas coisas, eu gosto de deixar os meus papéis tudo arrumadinho, os bloquinhos de anotação, caneta arrumadinha, entre outras coisas, organizado. Mas eu fico pensando, eu morro hoje, o mesmo cuidado que eu tenho, os outros não terão. São coisas que eu me preocupo. Às vezes eu me preocupo, olha, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. A gente sabe, a gente vai ver que isso não é errado, pelo contrário, é prudência. Deixar herança para os filhos, proteger os filhos, proteger a família. Mas eu fico pensando, a gente gasta a gente se preocupa com tantas coisas nessa vida, mas daqui a algumas gerações, o que será dos nossos bens que nós lutamos tanto e nos afadigamos tanto para construir, para constituir? Hoje os meus filhos me conhecem, eu conto para eles como foi a minha infância. Eles contarão aos seus filhos como eu era, como foi a minha infância a partir do que eu disse a eles. Os meus netos contarão aos seus filhos
Não sobre mim, mas sobre o meu nome. Olha, eu tive um bisavô chamado Lucas. Os seus próximos filhos talvez mencionem o meu nome, mas o tempo vai passar e eu vou cair no esquecimento. É isso que Salomão está dizendo. Os meus bens serão vendidos, repartidos, fragmentados. E eu me dediquei tanto. É isso que Salomão está dizendo. Isso não significa nada. Tudo isso é vaidade. Todas as minhas conquistas, todo o conhecimento adquirido, toda a fadiga do trabalhador. E ele, no versículo 24 e 26, diz: nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer a sua alma que goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também tudo isso vem das mãos de Deus, não é nem mesmo eu que conquisto, é Deus que tem misericórdia e graça e me permite experimentar estas coisas. E eu encerro no versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão está falando, até mesmo o fato de eu ser abençoado aqui nesta terra com prosperidade que procede de Deus, tudo isso vai passar. O que me sobra, então, diante de tudo isso, o que me vale a vida? Eu lembro que quando eu comecei a ler este texto, lá no início da minha conversão, eu fiquei totalmente frustrado com a vida. Eu pensei que eu ia, ao me converter, eu ia encontrar satisfação em minha vida, ao olhar para a minha vida, e Salomão me trouxe a realidade. Se não for o temor do Senhor, nada que você conquiste vai valer a pena. Se não for pela uma vida temente ao Senhor, nada que você faça mudará a sua realidade, o curso da sua vida, que é morrer. Hoje nós estamos aqui, amanhã não mais. E nós nos preocupamos com coisas fúteis, com coisas supérfluas, com coisas superficiais, com coisas que passam, que hoje estão belas, amanhã estão em ruínas. E nós, muitas vezes, colocamos o nosso coração nessas coisas. O que nos sobra é nada. Como não nos frustrar com a vida diante dessa realidade que Salomão nos apresenta? Como não cair no erro da futilidade da vida? Eu gostaria de trazer algumas certezas que nos ajudarão a dar um real significado à nossa existência. Primeira certeza que eu preciso ter, certeza absoluta em minha vida, que me trará significado, é que a verdadeira riqueza, a verdadeira conquista é o céu. Não é esta vida. João, capítulo 17, 15 a 17, o Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eles não são do mundo como eu não sou. Eles não pertencem a esta vida, proteja-os. Guarde-os deste mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo diz: se vocês de fato morreram e ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque a vossa vida está com Cristo. Porque a vossa vida não está neste mundo, este mundo não tem aquilo que realmente importa para vocês, porque vocês estão olhando para o céu. Vocês morreram para este mundo e vivem para Deus. Os nossos recursos são bênçãos, sim, mas são bênçãos provisórias.
Aquilo que o Senhor nos agracia, os nossos bens, os nossos salários, o nosso trabalho, nos traz dignidade, mas não é um fim em si mesmo. Do que adianta gastar a minha vida toda trabalhando afadigadamente, buscando obter, se hoje à noite talvez me chamem. Se hoje à noite talvez o Senhor me recolha. Não estou dizendo que nós não devamos trabalhar, que nós não devamos conquistar, mas o nosso coração não se limita a isso. O meu trabalho precisa ter um propósito, as minhas conquistas precisam ter um propósito. Eu preciso sim pensar em transmitir, passar aos meus filhos posses, heranças, mas o que mais eu preciso é experimentar uma vida na dependência do Senhor e transmitir aos meus filhos caráter, fé. Porque os bens passam. Mas uma vida transformada, um caráter, a fé em Cristo Jesus é permanente. Mas como nós podemos pensar no céu diante de tudo isso que está acontecendo, de tantas coisas novas que surgem, de tantas coisas belas que atraem os nossos olhos? Vamos para a segunda certeza que trará significado à nossa vida. A primeira é que a verdadeira riqueza é o céu. A segunda, a maior sabedoria está em Cristo Jesus. Estudar, sim, é importante. Jovens, idosos, busquem conhecimento. Crianças, se dediquem a aprender, a se desenvolver. A sabedoria é importante, sim, para termos prudência nessa vida. Mas pensar com a mente de Cristo é vital para ter uma vida de alegria. Pensar como Cristo pensa, pensar de acordo com aquilo que Cristo se revela, com aquilo que Cristo ensina, isto que é verdadeira sabedoria. Ver a vida como ela é, ver a morte como ela é. 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que nós não somos terrenos. A nossa mente, a nossa percepção da vida, a nossa compreensão sobre o que a vida de fato é, vem de Deus. O próprio Deus nos traz essa compreensão. Ora, nós não temos, versículo 12 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Lá no versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, a sabedoria em Cristo nos ajudará a compreender a vida, porque iremos olhar para a vida da perspectiva divina, da maneira como Deus a revela a nós. Nós precisamos entender que eu devo sim me preocupar com os diplomas, com o conhecimento, mas isso não trará significado se antes eu não compreender quem eu sou em Cristo Jesus, o que eu sou diante de Deus, o que é a minha vida, que é uma neblina. Mas o que é permanente em mim é o meu espírito, o meu relacionamento com Deus, a minha vida diante de Deus. Essa é permanente. É a melhor sabedoria que tem, compreender a vida da perspectiva de Cristo, com os olhos de Cristo. E nos levam agora à terceira certeza que nós precisamos ter. A primeira certeza é a verdadeira riqueza. A segunda certeza, a maior sabedoria está em Cristo. E a terceira certeza, a segurança, a estabilidade da vida está em Deus.
Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, fala exatamente sobre a vida do homem e seus projetos. Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a esta é maligna. Tiago está falando, olha, muitos estão apegados em seus projetos, em seus planos, em sua própria vida, achando que é nessas conquistas que eles encontrarão estabilidade, segurança. Mas Tiago está falando, vocês não têm segurança nenhuma nas suas vidas. Porque hoje vocês estão, amanhã não. Hoje vocês vivem, amanhã quem sabe. Hoje os seus projetos estão belos, mas amanhã tudo pode ruir, tudo pode desaparecer num simples piscar de olhos. Essa é a nossa vida. Essa é a minha vida, a tua vida. Hoje nós estamos vivos. Muitos estão nascendo, mas muitos estão morrendo. E o mundo está seguindo o seu curso. Então, onde está a segurança da nossa vida? Que estabilidade nós temos? Qual é a esperança que nós temos de sair para viver? Nós precisamos entender que Deus determina todas as coisas, Deus estabelece o curso dessa vida. Se nós morremos, é porque Deus assim o quis. Se um bebê nasce, é porque o mesmo Deus assim o quis. Nós somos frágeis, mas o Senhor é a fortaleza que nós temos. Nossa vida é frágil. É como um copo de vidro que cai e se estilhaça, mas Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio. E mesmo diante da morte, temos a certeza, a segurança de que a nossa vida está estável em Deus. Que nós estamos guardados, seguros, protegidos, ainda que diante da morte. Eu posso estar num leito de enfermidade, prestes a fechar os meus olhos. Eu posso sair para buscar pão e não voltar mais. Alguém que eu amo pode, neste momento, estar aqui e depois eu não vê-lo. Percebe como essa vida é desgraçada se não vivê-la na presença do Senhor? Percebe que esta vida não tem valor, não tem real significado, se nós não olharmos para Deus antes de olhar para a vida? Percebe como nós não somos nada, se não percebermos que em Cristo Jesus é que de fato há sentido e propósito. É isso que o sábio Salomão está dizendo, ele está no final da sua vida, contemplando tudo que ele conquistou, tudo que ele aprendeu e viu que isso não significa nada, é vaidade de vaidades, é correr atrás do vento. Mas ele sabe que há um Deus todo-poderoso, Criador, que dá significado, que traz significado à sua existência. E que nós passemos a olhar para a vida, não agarrados nas futilidades, porque elas vão escorrer pelas nossas mãos.
mas agarrar na cruz de Cristo, na salvação, na vida eterna, no céu, que de fato é valoroso, na sabedoria divina em Cristo Jesus, sabendo que estamos guardados e protegidos em Deus, mesmo diante da morte e da destruição nesta vida. Não venhamos a viver na vaidade. Não sejamos fúteis. Vamos buscar o verdadeiro sentido da vida, que é o temor do Senhor. Que é viver para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quantas vezes somos tentados a depositar o nosso coração naquilo que é passageiro, que não tem valor. Muitas vezes, Senhor, nos afadigamos, buscamos tantas coisas que aos nossos olhos nos enchem, mas de fato não são nada diante da vida. Nos ajude, Senhor, a olhar para a vida, a olhar para as conquistas, olhar para a sabedoria, da perspectiva correta, entendendo que o céu é o nosso tesouro. Que a verdadeira sabedoria nesta vida não é a ciência, não são o excesso de livros, não são conhecimentos, mas sim uma vida justificada em Cristo Jesus, que olha para as coisas segundo a ótica do Senhor. E que mesmo, Senhor, nessa instabilidade que nós temos, de hoje estarmos e amanhã não mais, que encontremos a segurança, o refúgio na Tua presença, sabendo que um dia estaremos por toda a eternidade diante do Senhor. Abençoa, Deus, os lares, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada vida que está neste momento ouvindo essa palavra. Que venhamos a buscar o real significado da nossa vida na Tua presença. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, estamos então encerrando este devocional. Se o Senhor nos permitir, no próximo domingo pela manhã daremos continuidade no livro de Eclesiastes, nesta busca pelo sentido da vida. Convido a você a participar conosco hoje à noite também, às 19 horas. Estamos meditando no livro de Neemias, tá bom? Convido a você também a participar conosco. Estamos falando sobre construir os muros da nossa fé. Como nós podemos, ao longo da nossa vida cristã, nos protegermos dos ataques do mundo, das ciladas que o diabo nos prepara, como nós devemos, de fato, viver a vida na presença do Senhor, tá bom? E também aos pais, na página da igreja, lá no YouTube, no canal da igreja também, está disponível o vídeo da Escola Bíblica Dominical para as crianças. Então, eu convido a vocês, pais, ou até mesmo você que conheça alguma criança, compartilhe com outras crianças para que a palavra do Senhor seja transmitida e plantada no coraçãozinho delas, tá bom? Eu quero, antes de encerrar, lembrar que hoje à noite, às 19, como eu disse, às 19 horas estaremos reunidos novamente. Faço um convite a você. Quero ler a palavra do Senhor para encerrarmos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um bom domingo, um bom almoço. Deus abençoe a todos.